Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos aqui um corpo que ele está sendo lançado desse prédio de uma altura de 4 metros. Ele vai ser lançado com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, vai descrever o movimento dele e vai chegar ao chão novamente. Nós temos 3 perguntas ali para responder sobre essa trajetória. Como ele vai ser lançado dessa forma, a gente considera que é um lançamento oblíquo. Então, esse lançamento oblíquo, ele pode ser dividido em 2 movimentos. O primeiro movimento é o movimento vertical, que é o que vai ser responsável pela variação da altura. Esse movimento vai ser uniformemente variado perante a aceleração da gravidade para baixo. E a gente vai ter o movimento horizontal, que vai ser um movimento uniforme com velocidade constante, e essa velocidade vai permanecer a mesma sempre do lançamento. Como a posição aqui no chão começa em 0 e ela vai aumentando para cima, que a gente vê que aqui a posição é 4 metros, então significa que está aumentando para cima, isso mostra pra gente que a orientação da trajetória é para cima. Isso é importante porque se a orientação da trajetória está para cima, então tudo que estiver apontando para cima como a velocidade inicial é vertical vai ser positivo, e tudo que estiver apontando para baixo como a gravidade vai levar o sinal de negativo. Primeira coisa que a gente pode fazer é decompor essa velocidade de 10 metros por segundo, que é a velocidade inicial, para que a gente consiga descobrir as suas componentes. Eu sei que o ângulo feito com a horizontal é de 57 graus, que o seno é 0,8 e o cosseno é 0,6. Então, aqui eu tenho a velocidade y, aqui eu tenho a velocidade x. Posso formar um triângulo retângulo e aplicar. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então fica Vy sobre 10. O Vy é 10 vezes 0,8, que é 8 metros por segundo. E o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa, Vx sobre 10. O Vx é igual a 10 vezes 0,6, que é 6 metros por segundo. Então, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6 e a velocidade total é 10. Aí agora a gente vai começar a calcular para as alternativas. A primeira coisa é que a gente vai descobrir o tempo que demora para essa pedra atingir o solo novamente. Esse tempo, ele sempre vai ser dado pelo movimento vertical. Por quê? Porque o movimento vertical ele vai encontrar uma limitação que é o chão. Então, o movimento vai acabar porque verticalmente não tem mais para onde descer. Que a gente considera que horizontalmente seria um espaço sem nenhum obstáculo. Então, na horizontal poderia continuar infinitamente. Como na vertical existe o obstáculo que é o chão, a gente vai saber que o tempo vai ser determinado pelo movimento na vertical. Na vertical, a gente tem a aceleração da gravidade, então a gente tem um movimento uniformemente variado. E a gente vai usar as fórmulas do movimento uniformemente variado, que a gente aprende lá no MOVE. Mas é importante lembrar que, por exemplo, todos os dados que a gente usar aqui vão ser só da parte do movimento vertical. Por exemplo, a velocidade inicial, a gente não vai usar o 10 metros por segundo, que seria a velocidade total, mas a gente vai usar apenas a velocidade inicial na vertical, que é o movimento que a gente está considerando aqui. Então, S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. É a equação horária da posição do MOVE. A posição final que eu quero saber é quando chega no chão. Então, a posição final é 0. A posição inicial é de onde ele sai, é 4 metros. A velocidade inicial a gente já calculou, é 8 metros. Como está para cima, fica positivo. O tempo eu quero saber. A aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, mas como ela está para baixo, ao contrário, a orientação da trajetória fica menos 10 vezes T ao quadrado sobre 2. Então, 4 mais 8 vezes t menos 5t quadrado. Essa daqui é a expressão para o tempo, né? E daí a gente vai lá e resolve por Bhaskara. Se você fizer b ao quadrado menos 4ac, você vai ter 144. Raiz de delta é raiz de 144, que é igual a 12. O tempo fica menos b mais ou menos raiz de delta dividido para 2a. O a lembra sempre que é quem está acompanhando o t ao quadrado. Então, o a é o menos 5. O B é o 8 e o C é o 4. Então, T1 é igual a menos 8 mais 12 dividido para menos 10, né? Que 2 vezes menos 5 dá menos 10. Isso aqui dá menos 0,4 segundos. Como a gente não tem tempo negativo, essa possibilidade não é válida. O T2 é menos 8 menos 12, fica menos 20 dividido para menos 10, fica 2 segundos. Essa possibilidade é possível. Então, aqui a gente vai ter que o tempo total de queda para ele sair desse ponto aqui e chegar até o chão novamente vai ser de 2 segundos, o que já torna a alternativa 1 incorreta.
Aí, se aqui a gente vai ter na horizontal um movimento uniforme, então a gente já consegue descobrir qual vai ser o alcance. Por quê? Porque a velocidade vai permanecer sempre constante em 6 metros por segundo. Se vai demorar 2 segundos para fazer todo o percurso, então eu posso calcular a distância igual a velocidade vezes o tempo. Na horizontal é movimento uniforme. Distância igual a velocidade de 6 metros por segundo vezes o tempo de 2 segundos. E a distância vai ser igual a 12 metros. Então, a gente pode afirmar que a distância total percorrida na horizontal, que é a distância entre o prédio e o ponto onde a bola atinge o solo, é de 12 metros, o que já torna a alternativa 3 como correta. Tá bem? Por que que a gente não poderia usar, por exemplo, a fórmula do alcance? Porque daí a gente usaria o seno de 2θ, que ficaria seno de 2 vezes 57, que vai ser seno de 114 graus, e a gente não sabe o valor do seno de 114 graus, tá? Então, não é possível fazer desta forma. Lembrando que não é 2 vezes o seno de 57, mas sim seno de 2 vezes 57 graus, tá? Então, aqui a distância horizontal, 12 metros, a 3 está correta, a 1 está incorreta. E daí a gente já consegue excluir algumas alternativas, sobrando apenas C e D. Agora vamos confirmar a alternativa 2. A equação da trajetória da pedra em relação ao solo será y igual a 4 mais 4 terços de x menos 5, 36 avos de x quadrado. Essa parte aí vai ser só matemática, tá? Não tem nenhuma física envolvida. Quando a gente quer calcular a equação de uma parábola, a gente usa a equação do segundo grau, y igual a x quadrado mais bx mais c. Não vai ser uma referência à equação horária da posição, tá? Porque ali ele realmente quer saber a relação entre a posição y, que seria a altura, com a posição x, que seria a distância horizontal. Para a gente fazer a parábola, a gente precisa de 3 pontos. Então, a gente tem que descobrir 3 pontos dessa parábola aqui para conseguir botar na fórmula e descobrir a equação. 2 pontos a gente já tem de cara aqui, que é o ponto em que a posição x é 0 e o y é 4, que é o ponto inicial. O ponto onde a posição x é 12 e o y é 0, que é essa posição final. E daí a gente também pode descobrir o ponto mais alto aqui da parábola. Como que eu vou descobrir o ponto mais alto da parábola? Descobrindo qual vai ser a altura máxima que essa pedra vai conseguir alcançar. Como que eu vou descobrir isso? Eu sei que no movimento vertical, essa velocidade aqui inicial, ela vai estar sobre a aceleração da gravidade, que é uma aceleração contrária. Então, essa velocidade vai diminuindo, 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 até que a velocidade vertical se torne nula, e aqui vai existir só a velocidade x, a velocidade horizontal. Então, quando a gente considera apenas a parte vertical aqui do movimento, eu posso dizer que a minha altura máxima acontece quando essa velocidade vertical se torna nula, quando o Vy é igual a 0 metros por segundo, que é o ponto onde vai acontecer a inversão do movimento, ele vai deixar de subir para começar a descer. Então, a partir disso, a gente consegue aqui calcular qual vai ser a distância máxima percorrida ali na altura. Velocidade ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta S. Como é uma fórmula do move, estamos considerando apenas a vertical, então todos os valores que a gente usa são do movimento vertical. Velocidade final é 0, que é o ponto mais alto da trajetória. Velocidade inicial é 8, 2 vezes a aceleração é a gravidade, menos 10, vezes delta S, que é o quanto ele subiu. Isso aqui dá 64, 0 ao quadrado fica 0, 2 vezes menos 10 fica menos 20. Então, ficaria 0 igual a 64 menos 20 delta S. Passa esse 20 para o outro lado, 20 delta S é igual a 64. Delta S é igual a 64 dividido para 20, que é igual a 3,2 metros. Se você quiser escrever isso aqui na forma de fração, simplificando, fica 16 sobre 5, tá? Só dividir por 4, simplifica, fica a fração irredutível aqui. Delta S é igual a 3,2 metros. Então, aqui, a partir desse ponto, o tanto que ele subiu foi de 3,2 metros. Já existiam 4 metros e subiu mais 7,2 metros, chegando a uma posição de 7,2 metros. Então, o ponto mais alto aqui no Y vai ser 7,2 metros. Se você quiser fazer na forma de fração, fica 4 mais 16 sobre 5 é igual a 36 sobre 5. Aí agora eu vou descobrir o tempo que demorou para atingir esse ponto mais alto. V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final sempre na vertical, porque é uma fórmula do move.
0 é igual a 8 mais menos 10 vezes t. 10 vezes t igual a 8, tempo é igual a 8 dividido para 10, que é igual a 0,8 segundos, ou na forma de fração, 4/5. Agora, com o tempo, a gente consegue descobrir a distância horizontal que foi percorrida até atingir esse ponto máximo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo, porque na horizontal é movimento uniforme, com velocidade constante. Então, distância é igual a 6, que é a velocidade na horizontal, vezes 0,8, que dá 4,8 metros. Então, isso significa que quando essa posição y for máxima de 7,8 metros, aqui a distância horizontal vai ser de 4,8 metros. Agora, na forma de fração, né, você poderia fazer 6 vezes 4/5, que é o tempo, daí você teria 24 sobre 5. Então, o segundo ponto que a gente descobriu aqui foi no x 4,8 e no y 7,2, que na forma de fração fica 24/5 e 36/5, x e y, tá? Aí agora que a gente já tem esses 3 pontos aqui bem importantes, a gente pode começar a substituir. Primeiro, substituir esse ponto. 4 é igual a vezes o x, que é 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, 4 é igual a c. A gente já descobre ali que o valor de c é 4. 0, agora esse ponto aqui. 0 é igual a vezes 12 ao quadrado, mais b vezes 12 mais 4. 0 é igual a 144a mais 12b mais 4. A partir daí, você poderia continuar a substituir esse ponto aqui, fazer ao quadrado igual a, depois fazer um sisteminha de equações igual você aprende lá na matemática, tá? Não é física, é matemática essa parte. Mas também tem uma outra forma que é um pouco mais fácil, que é fazendo pelo x do vértice. O x do vértice, ele é o ponto do x, ó, aqui a gente tem uma parábola. O vértice é o ponto mais alto aqui, é o ápice dessa parábola. O x do vértice é o ponto, aqui é o valor do x, que corresponde a esse ponto mais alto. A gente tem o x do vértice e a gente tem o y do vértice. Nesse caso, o x do vértice é 4,8 e o y do vértice é 7,2. A gente sabe a fórmula de que o x do vértice é menos b sobre 2a, e que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Você também poderia fazer pelo y do vértice, mas daria mais trabalho. Aqui a gente fazendo pelo x do vértice, a gente tem x do vértice igual a menos b sobre 2a. O x do vértice a gente sabe que é 24 sobre 5, que é a mesma coisa que 4,8. Então, 24 sobre 5 é igual a menos b sobre 2a, multiplica cruzado, 48a igual a menos 5b. 48 passa dividindo, a igual a menos 5b sobre 48. Pego isso aqui e substituo aqui. O 0 é igual a 144 vezes menos 5b sobre 48 mais 12b mais 4. 144 dividido para 48 dá 3. 3 vezes menos 5 fica menos 15b. Menos 15b mais 12b fica menos 3b. Esse menos 3b passa para cá como 3b. O 3 passa dividindo e o b fica 4/3. Agora a gente já descobriu o valor do c, já descobrimos o valor do b, só substituir aqui e descobrir o valor do a. A é igual a menos 5 vezes 4/3 dividido para 48. Menos 20 dividido para 3 vezes 48. Simplifiquei aqui por 2, deu menos 10 dividido para 3 vezes 24. Simplifica por 2 de novo. A igual a menos 5 sobre 36. E assim a gente tem que y igual a menos 5 sobre 36x² mais 4/3 de x mais 4. Que é exatamente a equação que está mostrada ali, por isso que a 2 está correta também.